Olá pessoal, então hoje estamos demonstrando o funcionamento do software Sync 3.0, um software destinado à confecção de estudos de proteção, coordenação e seletividade, onde ele auxilia o engenheiro ou o técnico em eletrotécnica nos cálculos e gerar um memorial descritivo, um memorial de cálculo para estudos de proteção, assim como os seus gráficos de coordenação das proteções, diagramas de direcionalidade, de coordenogramas de sobretensão e subtensão, tabelas já pré-formatadas de curtos-circuitos, enfim. No decorrer do vídeo vou demonstrar essas ferramentas que o software Sync 3.0 tem a dispor para o usuário. Essa é a tela inicial do software, onde é permitido aqui abrir arquivos salvos, e também salvar um projeto em andamento e gerar um memorial descritivo de cálculo. Tem algumas informações de contato da empresa, Sync Estudos Elétricos, que é a desenvolvedora do software Sync. Então, para começar um estudo de proteção, basicamente inicia-se com as informações do cliente, onde serão enviadas para o memorial de cálculo, e seleciona-se no menu qual a concessionária que está sendo feito esse cálculo ou qual a filosofia de proteção. Essa filosofia de proteção, essa concessionária que foi implementada com base nas normas dela são os dados que estão sendo demonstrados na parte da direita desta tela. Então, quando a gente altera aqui a concessionária a ser utilizada, também alteram-se os campos parametrizados da norma desta concessionária. Isso tudo se remete ao menu Critérios de Concessionárias, que fica no último menu do software Sync, onde é possível, nos campos em branco e cinza, implementar os ajustes de cada concessionária. Por exemplo, aqui a Energisa, Mato Grosso do Sul, onde você vai selecionando aí quais são os parâmetros da norma dessa concessionária, a fim de deixar um memorial, uma base de dados automática para futuros estudos de proteção. Após a implementação aí dos dados da norma da concessionária, clicando em salvar critérios de concessionária, o software vai fazer o salvamento para futuramente estar disponível essa configuração que você implementou. Voltando às configurações iniciais, então aqui já tem alguns dados já bem preenchidos do software, mas são alguns parâmetros que serão determinados no coordenograma. Isso está no manual do software, são alguns parâmetros que já vêm pré-preenchidos, mas são de possibilidade do usuário alterar. Indo para o menu impedâncias, aqui começa os dados implementados no software para que ele entenda os curtos-circuitos. Então aqui vai a tensão base, que será utilizada no sistema, a potência base, a resistência de falta tera, e aqui a tensão nominal do sistema, porque às vezes a tensão nominal nem sempre é igual à tensão base. Aqui estão os valores de impedância fornecido pela concessionária, que vem num informativo similar a este que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui nós temos as impedâncias no ponto de entrega da concessionária, tanto de sequência positiva e zero. Tem os valores de curto-circuito no ponto de entrega e também temos a impedância no equipamento de proteção montante da concessionária. Onde a gente implementando isso no software, ele vai entender e calcular os curtos-circuitos daqui para frente com base nas outras impedâncias que a gente for lançando nos circuitos que a gente vai implementar. Podemos ver que neste campo os curtos-circuitos já ficam no ponto de entrega para que a gente confira com o dado informado pela concessionária, neste caso, e aí a gente vê se a gente lançou certo esses valores. Uma informação importante para esse campo, podemos ver que aqui na impedância sequência positiva, negativa do LA ou ligador, ou subestação fonte, ou equipamento de proteção fonte, ele está com um valor bem pequeno e não zero como mostra no informativo da concessionária. Esse é
uma das coisas que o software preconiza, né? Porque uma impedância zero não existe, ela é um valor que ele emeteria a um curto-circuito muito elevado, né? Então joga-se um valor bem pequeno em vez de zero para que o software entenda que a tua impedância é praticamente zero. No menu barras e cabos, a gente vai implementar o nosso circuito em análise, né? Por exemplo, temos aqui um circuito onde você tem o ponto -1, onde é a informação da impedância da subestação da concessionária, lá o equipamento de proteção fonte da concessionária. O ponto 0 é depois da derivação da concessionária, né, depois do ramal de ligação da concessionária, onde você tem o ponto de entrega no ponto 0, que é onde ela informa a impedância, né, que é o que vai nos nortear para que deste ponto para frente da instalação do cliente a gente implemente o nosso circuito e o software consiga calcular esses curtos circuitos e a gente consiga implementar onde estão os transformadores, onde está o nosso TC de proteção, para que seja feita toda a coordenação e seletividade do circuito. Podemos ver que do ponto 0 até o ponto 1 nós temos um trecho de cabo de 16 metros, né, de 35 milímetros de cobre, 12/20 kV. Essa informação do ponto 0 ao ponto 1, com esse cabo de 16 metros, a gente lança da seguinte forma no software. Do ponto 0 ao ponto que já está preenchido aqui automaticamente pelo software, né? Ao ponto 1, a gente lança lá os 16 metros. Aqui o software entende em quilômetros, então a gente joga 0.016. E no menuzinho aqui do banco de dados dos cabos que o software já traz para a gente seleciona qual o cabo que a gente tem no circuito. Da mesma forma, do ponto 1 para o ponto 2, né, nós vamos ter 20 metros de cabo, do mesmo tipo de cabo, né? Então, aqui do ponto 1, que é toda essa região aqui é considerada o ponto 1, porque as impedâncias entre esses pontos desenhados são desprezíveis, né? Então, é tudo considerado como ponto 1. E do ponto 1 para o ponto 2, aqui no nosso circuito, né, nós temos um cabo de 35 mm cobre 12/20 kV, 20 metros, que vai até o transformador 2, sendo que também no ponto 1 nós temos o transformador 1 conectado, e teremos também um terceiro transformador que está conectado no ponto 3, e esse cabo já é diferente, é um cabo de 50 mm de alumínio 12/20 kV, 110 metros. Então do ponto 1 tem uma outra derivação, né, que vai para o ponto 3. Pontos também são chamadas pelo software como baras. Então, se a gente tem a bara 0, a bara 1, a bara 2, onde está conectado o trafo 2, a bara 3, onde está conectado o trafo 3, e na bara 1 aqui também temos o trafo 1 conectado. Claro que não há necessidade de ter essa mesma nomenclatura entre o transformador 1 com a bara 1. O transformador 1 poderia estar conectado na bara 3, sem problema, ou na 2, né, sem problemas. Enfim, do ponto 1 então para o ponto 3 nós temos um cabo de 50 mm. Aqui está ele, do ponto 1 para o ponto 3, um cabo de 110 metros, 50 mm de alumínio, né, foi selecionado no menu. E no secundário dos transformadores também tem os cabos, né, do secundário dos transformadores, que o software entende como um trecho do transformador até a primeira proteção geral no secundário desse transformador. Então aqui foi considerado 10 metros de cabo, cada tipo de cabo para cada transformador, também selecionado por menus, e a quantidade de circuitos por fase. Então aqui para o transformador 1, por exemplo, nós temos um cabo de 120 mm de cobre com 4 condutores para cada fase e para o neutro, né? Aqui também nós podemos implementar outros condutores que porventura não estejam no banco de dados do software. Então aqui temos uma impedância desprezível com um valor bem pequeno, né? Lembrando que não é para jogar zero, e sim sempre um valor bem abaixo de zero, se for considerar uma impedância zero, né, ou próxima disso. O software vai entender como um valor bem baixo e não deve ser lançado o valor igual a zero. Então aqui a gente consegue implementar condutores diferentes que, se mudarmos esses dados que já vem preenchido no software, vai mudar aqui o banco de dados que a gente seleciona no menu,
Então a gente vai selecionar o condutor que a gente lançou ali, que porventura no banco de dados não exista. Continuando então, o ponto 1 lá do nosso circuito, a barra 1, né, é onde está conectado tanto o transformador 1 quanto os TCs de proteção e o nosso relé. Então, no software, a gente precisa informar esse dado, onde os TCs de proteção estão ligados no ponto 1, na barra 1 lá do nosso circuito. O transformador 1, né, está conectado também na barra 1, assim como o 2 está na barra 2 e o 3 está na barra 3. Assim a gente implementa os dados dos transformadores, né? Potência, impedância, tensão primária, secundária, esquema de ligação do transformador, né? Em qual esquema ele está conectado, o tipo do núcleo, se é envolvido ou envolvente, o percentual da impedância que é considerado como resistência, que a gente utiliza o 0, e no nosso circuito também é previsto 2 elos fusíveis. No trafo 1 não existe, no trafo 2 tem um elo fusível de 10K, e no trafo 3 um elo fusível de 25HH. Aqui neste campo a gente também pode selecionar para cada transformador o seu elo específico. Temos um banco de dados aqui bem completo de diversos tipos de elos fusíveis e foi selecionado aqui os que temos em questão. Aqui temos uma informação que o software pede se o transformador é de acoplamento para geração, ou seja, se tem algum gerador conectado em seu secundário. E aqui até vamos mudar para sim, porque temos um gerador conectado ao seu secundário, depois a gente vai ver. Não está desenhado no nosso circuito, mas eu implementei aqui para a gente testar a função do gerador em paralelismo, né? E pede também se o trafo é a óleo ou a seco. No mesmo menu aqui, transformadores, a gente tem que implementar o dado da demanda contratada, ou da demanda prevista para a nossa carga, para que nos ajude a fazer a coordenação da proteção lá e os ajustes do relé. Temos aqui também o valor da corrente de inrush, né, desses transformadores, conforme o critério que a gente adotou lá nas configurações iniciais. No menu geradores, a gente lança os dados do gerador, marca, modelo, potência, né, tensão, fator de potência, as impedâncias do nosso gerador e em que transformador está conectado o nosso gerador. Né, aqui a gente conectou ele no trafo 3, então aqui no menu transformadores a gente tem que dizer que o trafo 3 é que tem um gerador em paralelismo no seu secundário. Aqui a gente diz para o software se está no secundário ou no primário do trafo. Então no transformador 3 está conectado no seu secundário um gerador com essas características, que vai operar em paralelismo. Se for um gerador que trabalha em forma de emergência, ou seja, isolado, né, não há necessidade de preenchimento, porque isso é mais para cálculo dos curtos-circuitos, né, e como o gerador vai trabalhar isolado, não vai ter interferência do nosso relé de proteção na cabine de entrada da concessionária. No campo dos TCs, a gente seleciona qual das normas aí que está sendo dimensionado o nosso TC. Ainda temos muitos TCs no mercado da norma antiga, então nesse caso a gente utilizou então um da norma antiga, a gente jogou aqui a nomenclatura com a classe de exatidão do nosso TC. O TC é de 100 para 5, né? A menor corrente a sensibilizar no relé é de 26 amperes, eu já sei disso porque lá no menu onde a gente vai parametrizar o relé, a gente vai ter essa corrente ajustada para neutro. O cabo que vai entre o TC e o relé é de 6 milímetros, em torno de 10 metros, e a carga do relé aplicada aí no secundário dos TCs foi determinada como 9 VA. Com isso a gente verifica se nessas condições de contorno, se o nosso TC atende a nossa aplicação. Claro que se a gente jogar aqui um valor, vamos jogar aqui um valor fictício, sei lá, né, para a gente verificar se ele demonstra, né, então ele vai dar uma informação para a gente conferir, ver se a gente não está infringindo critérios de saturação, sensibilidade, dentre outros parâmetros. Assim a gente consegue ter algumas bases para que a gente consiga dimensionar melhor nosso TC de proteção. Nas funções ANSI, temos aqui as proteções de sobretensão, né, principalmente, que são 59 e 59N, temos outras proteções, mas para esse caso a gente utilizou funções
de proteção somente 59N, já que nós temos um transformador com delta no primário, né? E a função 27, que é de subtensão. A função 67, que é de proteção do nosso gerador. Aqui a gente tem alguns ajustes que também são de norma ou de filosofia de proteção da concessionária ou do engenheiro que está fazendo o projeto. Fator de potência de geração, se é indutivo, capacitivo. Aqui a gente começa a implementar quais as grandezas de polarização da nossa função 67, o ângulo de torque máximo, né? Se a gente mexer nesse ângulo, a gente consegue verificar que o gráfico vai se comportar conforme nossas parametrizações. A gente consegue mudar o ângulo de abertura do nosso relé, da nossa função 67, né? E também o percentual de incerteza próximo ao eixo de divisão entre a região de restrição e a região de operação, né? Que é com base no que o nosso relé escolhido possa trazer em seu manual. Temos também o fator de potência da carga, se ele é indutivo ou capacitivo, e a atuação da proteção, se ela é do sentido fonte-carga ou do sentido carga-fonte. Nesse caso, vamos deixar ele carga-fonte, ou seja, cliente concessionária. Aqui temos alguns dados que são plotados nesse diagrama direcionado automaticamente, são valores de tensão e valores de alguns curtos-circuitos de interesse. Podemos também lançar valores de curto-circuito que a gente calcula de forma manual por alguma eventualidade, né? Por exemplo, um curto-circuito 1 aqui podemos jogar num ângulo de 150 graus, por exemplo. Já plotou lá automaticamente no nosso diagrama de direcionalidade, né? Então, é um software bem flexível para isso também. Função 67N, nesse caso ela não se aplica, já que temos delta no primário do tráfego, mas aqui tem alguns ajustes já implementados. E da mesma forma ele tem os valores que são plotados aí no gráfico da 67N. E o mais importante, né, o nosso coordenograma de sobrecorrente. Aqui ele está cheio de informações, porque eu já deixei implementado aqui os ajustes do relé, ele já plotou toda a curva de dano dos trafos, os seus pontos ANSI e NANSI, correntes de enrush, limites máximos para a função 67, né, conforme a nossa filosofia de proteção, os elos fusíveis que a gente implementou lá nos transformadores. Tem também aqui algumas linhas que são os curtos-circuitos, né? Por exemplo, esse curto-circuito aqui no ponto onde está instalado os TCs, trifásico, né? Esse curto, o curto-circuito lá na subestação da concessionária, o curto-circuito monofásico no primário, né? É o menor curto no primário, então no nosso circuito primário, qual que é o menor curto-circuito? Ele plota aqui também no gráfico. E também pode ser plotado outros curtos-circuitos, né? Aqui no menu curvas, onde a gente consegue jogar linhas e pontos aí, criar curvas, né? Ou jogar nossas curvas de proteção conforme o nosso manual do nosso relé, para que seja plotado no coordenograma, caso ele não plote automaticamente. Então a gente consegue personalizar também. Aqui temos os dados do ligador da concessionária. Então a concessionária ela nos apresenta esses dados geralmente. Então podemos ver que aqui tem um exemplo, né, onde ela diz que temos um ajuste de fase de 200 de picape, né, uma curva Kyle 133, multiplicador 1 e adicionador 0,2. Não temos função instantânea, ajuste instantânea para fase, nem para neutro. Temos para neutro 26 amperes e um ajuste de 140, uma Kyle 140, né? E com 1.1 de multiplicador, adicionador 0. Temos também um ajuste de CEF, né, neutro sensível, de 25 amperes para 5 segundos. Se a gente implementar esses dados no software, a gente vai ter aqui esses valores implementados. Que é 200 para picape, né, o mínimo temperatura exposta está 0, o multiplicador 1, curva Kyle, a gente seleciona aqui no menu de diversas curvas Kyle, né, e selecionamos a curva 133, o adicionador de 0,2, o CEF, né, o nosso ajuste de neutro sensível vai ser 25 com 5 segundos, e o nosso ajuste da função de neutro, né, que é 26 amperes, 1.1 de dial, Kyle 140 e adicionador 0. Então a gente vê a plotagem dessas funções de proteção do nosso ligador aqui nessa curva marrom e azul,
Se a gente não quiser demonstrar isso no gráfico, a gente pode selecionar esse menu não plotar e ele vai sumir aí do nosso coordenograma. Isso a gente pode fazer também com o nosso relé da cabine depois, né? Ele vai sumir as funções de proteção do nosso relé. Isso tudo para melhorar a visualização, para alguma proteção, algum ajuste que a gente quer fazer. Da mesma forma, dá para fazer aqui filtros no próprio gráfico, onde a gente consegue selecionar quais as grandezas que a gente quer mostrar nesse gráfico. Por exemplo, vamos tirar aqui as grandezas do nosso 50, 51 de fase de neutro do nosso relé, por exemplo, né? Então, aplicando novamente aqui, eles voltam a aparecer. Então, são formas de omitir algumas informações do gráfico, do coordenograma, caso seja necessário. Aqui também temos uns menus com mais elos fusíveis, caso a gente queira implementar outros elos fusíveis, né? Para fazer coordenação. Vamos pôr aqui, por exemplo, um 40K para ver como ele se comporta. Podemos ver ele no gráfico como ele está plotado, 65K, né? E assim fazer nossas coordenações com elos fusíveis, relés, ligadores e assim por diante. Vamos tirar esse elo daqui. Logo abaixo temos os ajustes do nosso relé, onde fica lá na nossa entrada de energia. O software já traz algumas sugestões de ajustes para o nosso relé. No entanto, é de nossa escolha esses ajustes. Então aqui eu segui basicamente algumas orientações do software, né? Por exemplo, a corrente de pickup 59 é a mesma que ele nos sugeriu. No entanto, a instantânea escolhi um valor diferente, da mesma forma para neutro, né? Temos aqui o nosso dial, temos as nossas curvas padronizadas. Então aqui temos diversas curvas IEC, I3E, ANSI, IAC, US e assim por diante. E também tem um espaço aqui onde a gente implementa curvas que não estão no nosso banco de dados aqui do Sync. A gente consegue implementar neste campo aqui algumas curvas a mais para a gente utilizar no software, caso ele não traga no seu banco de dados. Abaixo temos as funções 67 e 67N, os ajustes, né, onde a gente consegue também aqui verificar algumas sugestões do software e escolher nossos próprios ajustes em menus e tal. Aqui foi escolhido para tempo definido, então nós temos aqui no coordenograma a curva de tempo definido, né, tanto para 67 quanto para 67N. Temos aqui em azul e vermelho a do nosso relé, são curvas inversas, né. Temos aqui o nosso elo fusível lá de 10K no nosso transformador. E aqui nós temos o elo fusível HH, esse marronzinho aqui por trás, né? Que está lá no nosso transformador também. Lá no menu transformadores, onde a gente implementou. Seguindo aqui no nosso coordenograma, nós podemos plotar outros tipos de ajuste, outras funções de tempo definido. Selecionar se a gente quer mostrar as linhas de corrente de demanda, os pontos de enrush, os pontos limite pela nossa proteção das funções 67 e 67N, conforme nossa filosofia de proteção. Conseguimos implementar outros relés, outros religadores e religadores mais antigos, né, que normalmente já estão em descontinuidade. Conseguimos também verificar aqui no nosso relé algum tempo de atuação para uma corrente específica, se a gente jogar o valor da corrente aqui, né, em valor inteiro normalmente, ele mostra os tempos de atuação do nosso relé para a fase neutra para essa corrente. Seguindo para o memorial de cálculo, então o software já traz o memorial pré-formatado aqui, que a gente consegue gerar lá no menu inicial do software, né, em gerar memorial. A gente transforma esse memorial aqui num editor de texto, onde a gente consegue fazer as alterações desse memorial para incluir ou retirar algumas informações necessárias. Tabelas e gráficos, o software traz algumas tabelas já padrão, que os desenvolvedores entenderam que seria interessante, algumas tabelas de curto-circuitos, coordeноgramas aqui para a gente colocar em nosso memorial de cálculo, né? Então aqui já temos o mesmo coordenograma que a gente parametrizou lá em funções ANSI, né? Nos coordenogramas de sobrecorrente, os de direcionalidade, os de sobretensão e os resumos de ajustes no nosso relé, né? Conforme os parâmetros que a gente escolheu, conforme cada caso, né? Caso essas tabelas não atendam o usuário, nós temos aqui os relatórios diversos, onde a gente tem todos os curtos-circuitos em todos os pontos possíveis, né, de se confeccionar um circuito no nosso software Sync.
Então aqui a gente colocou lá do ponto -1, ou seja, da barra -1 até a barra 3, ou seja, aqui é a subestação da concessionária, o ponto de entrega e onde está instalado o nosso TC no ponto 1 e o transformador 1, onde está instalado o nosso transformador 2, né, que é o ponto 2, e o nosso transformador 3, que é o ponto 3, que aqui coincidiu as nomenclaturas, como eu disse antes, né. Então a gente consegue verificar os curtos por contribuição da concessionária percebido pelo TC. Podemos ver no nome aqui do menu, né, o que é esses curtos que a gente está vendo nessa tabela. Então aqui a gente consegue verificar a fase A, fase B, fase C, o neutro, né, para cada tipo de curto, para cada ponto do nosso circuito. Então aqui a gente tem os de contribuição da concessionária, contribuição do cliente, que nesse caso é 0, devido aos nossos transformadores. Aqui a soma dos curtos-circuitos, concessionária mais cliente. Temos também os curtos-circuitos na baixa tensão, referido ao primário, ele referido a BT mesmo, a baixa tensão mesmo, né? Temos também os curtos-circuitos alimentados pelos geradores. A gente pode escolher o ponto onde a gente quer ver esse curto-circuito do gerador, né? Então nós temos somente um gerador. Então no ponto 2, que valor de curto-circuito esse gerador contribuirá, né? Então a gente pode selecionar o ponto que a gente quer esse curto-circuito, assim como a soma dos curtos-circuitos pelo gerador no primário, aqui as correntes de curto-circuito de cada gerador individualmente. Então aqui temos o gerador 1, que está conectado no ponto 3, né, no transformador 3, e aí nós temos os curtos-circuito, né, desse gerador em todos os pontos do nosso circuito, tanto módulo quanto ângulo e todos os tipos de curtos-circuitos de interesse. Curto-circuito na baixa tensão também é alimentado pelo gerador, né? E temos uma funcionalidade aqui que é para a concessionária Copel especificamente, né? Onde temos um checklist, onde a gente consegue verificar se o nosso estudo tem a possibilidade de reprova ou se tem alguma condição que já estaria fora da norma da concessionária. Claro que isso não é algo definitivo para aprovação, mas é algo que nos ajuda a ver se nosso projeto está com alguma divergência em relação à norma da concessionária. As impedâncias por trechos é para a gente ter como base para montar os circuitos de sequência, né, positivo, negativo e zero. Algumas concessionárias cobram, então a gente tem aqui os valores de impedância para cada trecho que a gente lançou com base na distância de cabo de cada trecho. Então as barras que a gente lançou, né, do nosso circuito, e a gente consegue todos os valores de impedâncias, né, que o nosso software aqui está considerando para os cálculos de curto-circuito, inclusive dos transformadores. Tudo isso em PU, e fica fácil que a gente visualizar e montar nossos diagramas de sequência. O diagrama fasorial é mais para alguma análise específica, é possível jogar valores aqui e ver no gráfico, né? Mudança de base, caso seja necessário fazer uma conversão de base. E os critérios de concessionárias que eu já demonstrei anteriormente. Então esse é o software Sync 3.0. Então ele é um software destinado aí a cálculos de curto-circuito, coordenação de sobrecorrente, coordenação de sobretensão, direcionalidade das proteções 67, 67N principalmente, né? A gente consegue fazer todos os cálculos de curto com base no que a concessionária contribui, com base nas contribuições do cliente e nas contribuições dos geradores, em paralelismo, né? Tendo até 20 transformadores, eles não ficariam um na carga do outro, né? Mas sim a gente consegue conectar no mesmo circuito de média tensão esses transformadores, podendo estar no mesmo ponto. Por exemplo, que a gente poderia colocar mais transformadores no ponto 1, né, por exemplo, não precisa ser um em cada ponto do circuito, assim como podemos ter diversos tipos de ligação para cada transformador. Eles são de 2 enrolamentos, segundo o software Sync, né? Conseguimos conectar até 20 geradores, podendo eles estar no mesmo transformador ou em transformadores diversos, e assim por diante. É um software destinado basicamente para estudos de proteção em média tensão para acesso a concessionárias. Ele
com algumas adaptações aí o projetista pode conseguir retirar as informações e fazer os cálculos de outros tipos de estudo, mas ele tem esse foco, né, para manter um projeto para entrega à concessionária. No entanto, ele é muito versátil, muito rápido para se fazer um estudo de proteção, né? Que ao se clicar aqui em memorial de cálculo, né, a gente consegue selecionar a pasta que a gente vai salvar e executar, né? Então a gente seleciona a pasta e consegue executar o salvamento, a geração desse memorial. Aqui eu já gerei o memorial, então eu vou mostrar para vocês agora que o memorial foi gerado deste projeto. Então aqui a gente tem todo o memorial já gerado, então já sai automaticamente do software, a gente inclui os gráficos, inclui as tabelas e as informações que a gente quer retirar ou adicionar aí num documento de texto. E depois gera-se aí o PDF e tal e envia para a concessionária, né? Esse software também ele é destinado basicamente a um único dispositivo com um único usuário, onde você adquire ele para o seu dispositivo e ele vai ficar exclusivo para o seu comprador. Este é o software Sync 3.0. Qualquer dúvida aí, sugiro entrar em contato com a empresa, né, com a Sync Estudos Elétricos, que é a fornecedora do software. Beleza?